O nosso canal hoje conversa sobre problemas intestinais com o Dr. Guilherme Gava. Então, o vídeo de hoje está muito bom. Problemas intestinais. Conversamos hoje com o Dr. Guilherme Gava. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. Então, vamos começar entendendo um pouco dos intestinos, né? A função, como é que eles estão colocados diante do nosso corpo, para que a gente possa seguir para os problemas. O intestino ele é dividido basicamente em dois: o intestino delgado, o intestino fino e o intestino grosso, né? Os problemas intestinais que em geral se revelam são os problemas relacionados ao intestino grosso, que tem relação, a maioria das vezes, com produção de gases excessiva e a evacuação em si, que podem tanto gerar uma constipação, o intestino mais preso, ou o intestino mais solto, pessoas em que evacuam muitas vezes por dia. Esses problemas, eles podem, grande parte das vezes, tem relação com os hábitos alimentares e hábitos de vida em si. Mas algumas vezes eles são decorrentes de algum tipo de doença, e aí sim demanda algum tratamento específico. E vamos falar um pouco das doenças que podem estar relacionadas a esse problema, porque às vezes isso pode estar sendo um sintoma, doutor, né? A pessoa está com muita prisão de ventre, né? Dificuldade de ir ao banheiro, muitos dias sem ir ao banheiro. O que isso pode acarretar do ponto de vista de atenção como sintoma? Existe dois pontos aí. Uma pessoa que a vida inteira sentiu dificuldade de ir ao banheiro, e essa em geral é uma questão da pessoa, que através de mudanças de hábito alimentar e hábitos de vida, a maior parte das vezes resolve. Isso é característico? Porque tem pessoas que têm o hábito de dizer que são um relógio, vão todas as vezes, tem pessoas que não. E tem pessoas que de repente isso muda. Aí é o caso de ter uma atenção. Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa que sempre foi a vida inteira de uma certa condição e de repente teve uma mudança do padrão intestinal, é importante ter uma atenção maior. Por exemplo, a pessoa que sempre foi um reloginho e passa a ficar 4, 5, 6 dias sem conseguir evacuar. Essa pessoa demanda uma investigação mais profunda do motivo disso estar acontecendo. E quais são as causas? Quer dizer, o que normalmente pode levar a esse tipo de intestino preso, né, que a gente chama? Tudo depende um pouco de qual é o paciente. Então, pacientes mais jovens, pacientes mais velhos, cada tipo de paciente demanda uma atenção um pouco mais específica. A maior parte das vezes, esses problemas, eles são problemas fisiológicos, que são resolvidos apenas com mudanças de hábito. Mas algumas vezes podem ser decorrentes de problemas mais sérios, né? Então, a obstrução intestinal pode ser decorrente através de processos inflamatórios, crônicos, ou até mesmo neoplasias, tumores. É uma atenção nesse sentido também. Sem Doutor, dúvida. isso tem envolvimento com o nível de umidificação das fezes? Elas podem estar mais ressecadas, mais umidificadas? Como é que é isso? Com certeza. Uma grande atenção que a gente precisa ter para cuidar do hábito intestinal é a ingestão de água, né? A água faz parte da composição das fezes e pessoas que bebem menos água, muitas vezes possuem as fezes mais secas. E o simples fato de passar a tomar água adequadamente, muitas vezes regularizam o hábito intestinal. E os alimentos também, né? Com certeza os alimentos também. Então, hábitos alimentares saudáveis seria mais frutas, mais verduras? Os alimentos que mais ajustam o hábito intestinal são os alimentos ricos em fibras alimentares. Então, verduras verdes escuras, aveia e as frutas que são laxativas naturais, mamão, por exemplo, ameixa, né? Isso é a base do tratamento de pacientes que procuram a consulta por constipação, né? Ajustes alimentares e ingesta de água, em geral mais de 2 litros por dia. Bom, se fez tudo isso e não deu jeito, não está resolvendo, tem que ir ao médico. Com certeza precisa ir ao médico. Desde o começo o ideal é procurar um especialista, né? Mas nada resolveu ou existe uma mudança abrupta, né? Ou se existe alguma história familiar de algum problema intestinal, sem dúvida o acompanhamento precisa ser o mais cedo possível, né? Muitas vezes a gente precisa lançar mão de exames para investigar o intestino.
O exame mais comum que é possível investigar o intestino por dentro é a colonoscopia, né? Pelo Ministério da Saúde, a colonoscopia deve ser feita em todas as pessoas a partir dos 50 anos de idade. Se tiverem histórias de doença na família, a colonoscopia deve ser feita até mesmo antes disso. Quando a colonoscopia acontece, pode acontecer sim a identificação de pólipos, de problemas que devem ser resolvidos. Perfeito. A colonoscopia, ela é um exame em que as pessoas têm algum receio por conta de tudo que envolve a colonoscopia em si, né? O preparo intestinal, então é necessário limpar o intestino antes de fazer o exame, e o próprio exame em si, né? Porque é através de uma câmera para investigar o intestino. Mas a colonoscopia, ela é fundamental e é o método mais importante de prevenção, identificação e prevenção de tumores do intestino. Então, o pólipo, muitas vezes, é apenas uma lesãozinha inicial que depois de algum tempo, alguns anos, vai se tornar um câncer. E através da colonoscopia é possível retirar esse pólipo antes mesmo dele ter esse risco. Então, sem dúvida, a parte preventiva é fundamental em que a colonoscopia... A partir dos 50 anos, né? A partir dos 50 anos, deve-se começar a prevenção. Deve-se começar a acompanhar, né? A gente está vivendo mais, a gente está mais diante dos problemas que não eram muito comuns e que agora passa a fazer parte do calendário de saúde, né? Com certeza. Toda a mudança da população em si gera impacto sobre a saúde. Então a gente vê hoje que as mudanças de hábitos alimentares, hábitos de vida em si, alguns usos de substâncias, por exemplo, cigarro, tudo isso aumenta muito o risco de doenças malignas ou não. E a forma mais eficaz de investigar é através de um médico especializado e através dos exames adequados. Doutor, o caso da constipação intestinal, ela pode acontecer em função de medicação também? Sem dúvida, né? Muitas medicações elas acabam influenciando no hábito intestinal. Então, algumas medicações para dor, por exemplo, pacientes que precisam desses tipos de remédio, têm um impacto muito grande na função do intestino, em geral com constipação. Porque às vezes a pessoa está ouvindo e pensa assim, eu estou com esse problema, mas começou um remédio e não se dá conta que pode ser um efeito colateral. Sem dúvida, o uso de medicação ele pode ter um grande impacto no hábito do intestino. O intestino ele é povoado por bactérias, então qualquer tipo de alteração nessa população de bactérias pode gerar uma alteração do padrão intestinal. E aí o que acontece? Você parou o remédio, suspende a medicação e aguarda a flora se reconstituir, seria isso? Hoje em dia, a gente tem usado cada vez mais algumas medicações repositoras de flora intestinal, principalmente se o paciente ele vai usar, por exemplo, um medicamento que conhecidamente altera essa flora. Então, é possível o tratamento com medicação, mas em geral, o próprio organismo ele tem condições de recuperar essa flora Ele se habitual. reequilibra, né? Exatamente. Então vamos falar um pouquinho, doutor, da outra parte, quando a pessoa tem o intestino um pouco solto, né? Quer dizer, qualquer coisa, puxa vida, está com o intestino solto. Isso acontece, é mais comum ou não? É muito comum? É bastante comum, é uma condição bastante comum. Então, o intestino solto a gente tem condições medicamentosas, por exemplo, condições alimentares. Quando a questão do intestino solto dura poucos dias, isso em geral não é um problema. Ficar tanto tempo. Em geral não é um problema. Quando a questão do intestino solto é persistente, mais de 10, 15 dias, ou associado a uma alteração das fezes, por exemplo, com sangue ou um excesso de gordura nas fezes, isso em geral é um problema que deve ser investigado mais a fundo. Mas que tipo de problemas podem decorrer desse tipo de alteração? Pode ter algum problema de malignidade, alguma coisa nesse sentido, ou outras doenças? Pode sim. A gente pode ter desde uma alteração, novamente, das populações de bactéria, um termo hoje famoso que se usa é a desbiose, que é um desequilíbrio das bactérias intestinais, como pode ser condições diferentes, condições de doença, efetivamente. Por exemplo, um tumor pode causar uma diarreia paradoxal, então o paciente ele não consegue eliminar as fezes efetivamente, passa a ter um quadro de diarreia, ou uma condição
que hoje em dia tem sido mais comum diagnóstico, é uma condição em que a imunidade atua contra o intestino. Então, são as doenças autoimunes, né? E essa é uma condição bastante frequente hoje em dia. E essa é uma condição muito boa da gente falar, porque doença autoimune hoje, a gente sabe que tem tantas coisas que envolvem a doença autoimune. Mas eu queria, antes de entrar na autoimune, concluir essa questão do intestino solto e preso, com o uso de parasitários, antiparasitários, eles podem gerar isso, que são os remédios para verme, né, que você toma. Isso pode gerar essa alteração na flora intestinal, doutor? Em geral, a presença do parasita é que causa essa alteração, né? Durante o uso da medicação antiparasitária pode ter alguma alteração, sim. Em geral, o intestino fica um pouco mais solto, né? Mas a expectativa é que, tratando o parasita, o hábito intestinal seja regularizado. O antiparasitário faz parte do rol de tratamento para as alterações de hábito intestinal, por exemplo. Existem exames específicos para detectar os parasitas, em geral os exames de fezes, e remédios específicos também. Hoje em dia os remédios eles causam menos mal do que já causaram um dia. Mas, doutora, a doença autoimune voltada para os intestinos. Conta um pouco para a gente sobre isso. Doença autoimune é um assunto que é bastante extenso e de uns anos para cá a gente tem entendido cada vez mais como elas funcionam, né? No intestino especificamente, existem algumas doenças, não só uma, mas algumas, que causam uma inflamação do intestino. E isso pode acarretar uma alteração do padrão intestinal ou até mesmo problemas mais graves, até mesmo com necessidade de cirurgia em algumas condições em que o paciente não é adequadamente tratado. As doenças mais famosas, autoimunes, do intestino, por exemplo, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças em que a inflamação gera úlceras e a maioria das vezes o quadro clínico é de diarreia e algumas vezes até diarreia com sangue. Então, pode ser um diagnóstico, a questão da diarreia, que aparece o sangue, ela pode vir acompanhada da doença de Crohn? A doença de Crohn pode ser a causa dessa diarreia persistente, né? Quando a gente comentou sobre a diarreia, então quadros de diarreia que persistem mais de 10, 15 dias devem gerar uma suspeita. E uma das possibilidades da causa dessa diarreia persistente são as doenças autoimunes. O diagnóstico é feito através do quadro clínico, então uma diarreia pode ou não ser acompanhada por sangue, persistente a maioria das vezes, e o exame a ser pedido é a colonoscopia. Ela vê alterações que são características dessas doenças. O tratamento, em geral, é baseado em medicações em que regulam ou diminuem a atividade imunológica da pessoa contra o intestino. Que são todos os tratamentos convencionais para as questões imunológicas, né? Você tem que investigar e tratar. E hoje em dia a incidência é grande, né, doutor? Cada vez maior, porque hoje em dia a gente compreende melhor a doença, faz o diagnóstico mais efetivamente e talvez a gente acredita que essas alterações de hábitos de vida e hábitos alimentares estão causando um aumento das doenças imunológicas. Agora, uma questão que eu observo, né, na medida que eu vou fazendo as entrevistas, vou conhecendo mais, as doenças autoimunes, né, tem sempre um fator, além do genético, né, que é o fator genético que acompanha essa questão, tem também a questão emocional, o estresse. Será que não é um fato, doutor, ao longo de todo esse período aí de modernidade e tudo mais, a gente vivendo mais estresse, não chega a essa imunidade mais fragilizada? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe hoje em dia de que qualquer doença é uma associação entre o fator genético do paciente e os fatores ambientais, né? Seja eles alimentares e os fatores de estresse. Hoje em dia a gente vê que muitas doenças do trato gastrointestinal, doenças pulmonares, doenças de pele, têm associação com o fator emocional. Então, faz parte da consulta você entender se aquele paciente está passando por um momento de estresse, seja em casa, seja no trabalho, e muitas vezes o tratamento vai estar aí, vai estar em corrigir essas questões que estão levando a um desequilíbrio emocional na pessoa. Poxa, que beleza, hein? Foi muito bom falar com o senhor, doutor, hoje aqui no nosso canal a respeito desse assunto, que é tão extenso, né? E que a gente conseguiu aí
resumir numa gama de informações importantes sobre os intestinos. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Muito obrigado. Obrigada. Então, nós estamos aqui exatamente com esse trabalho para levar a vocês mais informações, conhecimento. Você já sabe, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.